E aí, como é que estão? Tudo bem? Tudo certo? Então, estamos começando mais uma aula aqui do Desafio para a Universidade Popular. E hoje, pessoal, eu resolvi trazer um especial PAV. Claro, também são conteúdos que também estão presentes no Enem, mas eu trouxe esse especial PAV porque tem muitas pessoas que vão prestar o PAV no final do ano, né? Seja do primeiro, do segundo ou do terceiro ano. Na verdade, acho que o PAV foi adiado para o próximo pro ano que vem, né? Mas mesmo assim, essa aula ela vai ficar gravada, né? Então, seria interessante até para quem vai fazer o Enem também, porque esses conteúdos que eu vou conversar com vocês hoje, né? Que a gente vai discutir eles hoje, também caem no Enem, né? Então, são conteúdos bem corriqueiros. Eu vou fazer uma revisão geral, então, assim, dos tópicos que eu julguei como os mais importantes, assim, os que merecem maior destaque quando a gente for falar de Enem e principalmente de PAV, o programa de avaliação da vida escolar, ele serve justamente para quem está no ensino médio e a cada final do ano, né, seja do primeiro, do segundo, terceiro ano, poder fazer essa prova para poder ingressar, né, na universidade, né, nos institutos federais, tá? Então, para quem não me conhece, ainda não teve aula comigo, meu nome é Matheus, tá? Eu sou químico de alimentos, né, formado na Universidade Federal de Pelotas, então eu vim de uma universidade federal, eu sei como é importante, né, essa guinada na vida da gente, que é a Universidade Federal, né? Sou professor de desafio e já faz uns 3 anos aí, e também sou professor do IFSU, Campus Pelotas, Visconde da Graça, famoso KVG, tá bom? Então, eu gosto muito de usar figurinha, meme, né? Quando a gente for tratar dessa aula, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, uma coisa para a gente descontrair um pouco. A gente está chegando já na reta final, né? Aí estamos já quase em novembro. Então, a gente sabe que o Enem é logo aí, está batendo na porta. Então, eu resolvi fazer uma revisão com vocês, né, de alguns conteúdos que provavelmente vão cair. Claro, né, a gente nunca sabe que vai cair ou não. Isso que é uma das coisas que embaralha um pouco a cabeça, né? Porque às vezes é muita coisa, são várias disciplinas, todas interdisciplinares, mas eu resolvi trazer algumas dicas, alguns tópicos interessantes, né? Então, essa aula é mais uma aula guiada, né? Mais uma aula para a gente observar esses tópicos e pensar um pouquinho a respeito, de repente dar uma notada, ver o que é que a gente acha que é mais plausível, que vai cair. Então, eu já coloquei mais ou menos, vamos dizer assim, que é um estudo direcionado, né? Não vou conseguir aí abordar, obviamente, o conteúdo de 3 anos em uma hora, isso é impossível. Mas eu tentei trazer para vocês os conteúdos que provavelmente, né, alguma coisa, nem que seja 10, 20, 30%, provavelmente vai cair, principalmente quando a gente fala de PAV, né? Então, o pessoal não gosta muito de química. Parece que é uma coisa que tranca, que a pessoa diz, ai meu Deus, que saco, né? Então, eu tento fazer essas aulas mais dinâmicas possíveis para vocês não ficarem, nossa, química é chato. Química é maravilhoso, gente. Química está em tudo, absolutamente em tudo. A gente pode ver aí química quando a gente respira, a gente pode ver química quando a gente liga o motor do carro, a gente pode ver química quando a gente vai fazer um preparo culinário, eu estou colocando vinagre na minha salada, é ácido acético, né? Então, tudo isso que envolve química, né? Então, às vezes a gente tem que parar um pouquinho assim, na química não é tão legal. É bem legal, sim. É que às vezes a gente recebe a química já olhando com uma cara feia, meio que nem matemática, sim, olhando com uma cara feia, mas vamos tentar desmistificar isso aí e tentar progredir, né, nessa parte da química, que a química, ela é maravilhosa, ela tem no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, né, então química tem em vários setores. Então, antes a gente pensava, nossa, química, que saco, mas vamos pensar que hoje na aula vai ser só sucesso e a gente vai conseguir pegar esse conteúdo e, ó, deixar preparadinho, né? Ter um estudo guiado aí para vocês que estão se preparando aí para uma das etapas super importantes, tá? Que é justamente esse processo seletivo do Enem, tá certo? Então, PAV 1. O que cai no PAV 1? É justamente o conteúdo do primeiro ano, né? Então, o que é? Por exemplo, misturas. Eu já falo, mistura, que coisa, né, simples, né? Se eu pegar um sal com água, aí eu sei que mistura. Mas aí a gente tem que entender alguns conceitinhos, né, que essas misturas
podem ter? Bom, então vamos lá. Nós temos alguns tipos de misturas. Nós temos as misturas homogêneas, né, que são aquelas misturas que elas vão conseguir tu dilui no outro, né? Por exemplo, água mais açúcar, para a gente tomar aquela aguinha com açúcar quando a gente está nervoso, né? Então, é uma mistura homogênea. Então, a gente pega o soluto, que é o açúcar, e o solvente, que é a água, e vamos diluir, né, naquele ambiente, seja numa xícara, num copo, etc. Né? Então, a gente tem ali que a gente tem uma mistura homogênea. Homo é igual, tá? Então, homogênea. Misturas que não se separam, então, por métodos físicos, ou seja, apenas químicos. Se a gente pegar a água e misturar com o álcool, a gente vai ver que a gente consegue fazer uma mistura homogênea, tá? Por exemplo, agora, nessa época de Covid, a gente utiliza muito álcool 70. O que é esse álcool 70? Então, nós pegamos o álcool 96, pegamos não, que no caso, né, a empresa, a indústria faz bem direitinho, né? Pega esse álcool super concentrado e dilui com água, e aí vai originar o que nós chamamos de álcool 70, tá? 70%, que é justamente para contra bactérias, vírus, né? E como é que a gente pode também separar isso aí? A gente pode separar por vários métodos, seja centrifugação, né? Seja destilação. Então, existem alguns métodos de separar misturas, tá bom? Mas as misturas que eu quero que vocês entendam é que existe as misturas que são as homogêneas, tá? Que a gente não vê essa distinção. E também nós temos as misturas que nós chamamos de heterogêneas. Então, quando a gente fala de hétero, é diferente, tá? Misturas que não se misturam normalmente, tá? Que apresentam mais de uma fase na maioria dos casos. A gente pensa sempre em óleo e água, né? O óleo e a água não se misturam, exatamente, elas não se misturam, elas têm polaridades diferenciadas, certo? Então, ele caracteriza-se nessa essa união do óleo, mas a água como uma mistura heterogênea, tá? Então, ó, vamos ver algumas outras misturas que nós temos. Água e areia, por exemplo. Ai, professor, que coisa idiota, né? Misturar água e areia, óbvio que tu não vai conseguir diluir. Exatamente, mas é uma mistura, né, heterogênea que a gente pode citar. Outro exemplo, gelo e água. Peraí, professor, mas, ué, água e gelo, elas não são a mesma composição química? Sim, são, mas eles estão em estados diferentes. Quando você junta água e gelo, ele se caracteriza com uma mistura heterogênea, porque estão em fases, né, diferentes. Um é sólido e outro é líquido. Então, são misturas heterogêneas. Vá que tem um pega-ratão no Enem, né? Aí chega e diz assim, ó, essa mistura é considerada gelo e água, sei lá, alguém faz um drink, né, que tem suco de limão, gelo, água e vodka, vamos supor, uma caipirinha. Aí vai ter, isso é uma mistura heterogênea ou homogênea? Aí tu pensa assim, não, mas eu não vejo nada diferente, só vejo gelo, a água e o suco, a vodka, mas eu não vejo eles ali, tudo, a vodka separadinha do suco de limão, né? Eu vejo tudo meio que junto, e gelo é umas coisas que água. É, né? Então, aí pergunta para vocês, é uma mistura heterogênea ou homogênea? Não, gente, uma mistura heterogênea. Quando tem dois, até pode ser a mesma substância química, mas ele está em dois estados diferenciados. Eu vou tomar um chimarrãozinho aqui, né? É bem coisa de gaúcho, mas preciso. Água e ferro, por exemplo, também é uma mistura heterogênea. E aqui é o exemplo clássico que a gente chama na química de óleo misturado com água, né? E aí a gente já falou em outras aulas, né? Mas nada custa repetir aqui. O que é uma mistura heterogênea e por que água e óleo não se misturam? Justamente o seguinte, a água, ela é o que nós chamamos de polar, ela forma polos. E semelhante dissolve semelhante. Isso vocês já devem ter ouvido, né, nas aulas de química. Ou seja, polar só vai diluir com polar e apolar somente com apolar. O óleo, as moléculas do óleo, elas são apolares, ao passo que as moléculas de água, elas são moléculas polares. Então, somente semelhante dissolve semelhante, tá? Às vezes, estou pintando aqui a minha casa, por exemplo, né? E eu sujo a mão, que ela tem umas tintas que são para aberturas, não sei se vocês já viram, são tintas à base de solvente. Por que aquilo não sai com água?
justamente porque aquelas moléculas, elas são apolares. O que que eu vou precisar fazer? Utilizar um solvente adequado. Então, eu utilizo aqueles solventes para tinta, sabe? Aí tu consegue limpar a mão, né? Tu consegue limpar o chão que caiu, que respingou. Então, apolar somente vai diluir com apolar. Polar somente dilui com polar. Não esqueçam isso, semelhante dissolve semelhante. Tá bom? E aí, para separar as misturas, né, que é um dos componentes do PAV do primeiro ano, nós temos a parte de separação de misturas. Então, eu citei aqui algumas que são as principais que caem: destilação simples, que é justamente tem uma fonte de calor e através da volatilização desse componente nós conseguimos separar. Então, vamos separando aqueles componentes dependendo da temperatura que tu submete àquele composto químico. Que aí nós temos também a destilação fracionada, que nós vamos fracionar a temperatura, por exemplo, a água, ela vaporiza a 100 graus. Aí nós temos uma outra substância a 50, outra substância a 20. Então, nós conseguimos fracionar essa destilação através da diferença de temperatura, tá bom? Nós temos também o processo de centrifugação, que nós utilizamos o quê? Uma força centrífuga. O que, que é isso? É justamente essa força que nós usamos para arrastar substâncias para as extremidades. As mais pesadas ficam nas extremidades e as mais leves no interior. Nós temos também o processo de filtração. Bom, filtração é bem simples de entender. Vamos passar um café, por exemplo. É uma etapa de filtração. Então, nós estamos fazendo lá, nós estamos colocando café, colocando um filtro ali, né? Nós temos aquele componente, eu quero só o café. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar água quente, né? E nós temos o filtro. O filtro vai reter algumas substâncias, né? Ali, e ao passo que outras vai passar pelo filtro. Decantação é um processo seguinte. Se eu pego e misturo alguma coisa, vamos supor amido e água, parece que ele dilui, não é mesmo? Só que se a gente pegar amido e misturar com água e deixar ali, o que, que acontece? Ele vai decaindo até o fundo e fica no fundo. Esse processo que nós chamamos de decantação é uma mistura que, através de um processo da gravidade, vai decaindo as moléculas mais pesadas até a parte inferior, certo? Flotação já é um processo contrário. As moléculas que estão ali dispersas, elas vão para cima, então as moléculas mais leves vão para cima, tá? E a floculação é justamente a formação de flocos, que elas podem estar tanto na parte superior quanto ao longo, né, da substância. Então, aí nós temos algumas separações de misturas, né, que poderão vir a cair no Enem e, consequentemente, também no PAV. Nós temos, vamos lá, vamos retomar o que nós vimos. Então, nós temos o processo de destilação simples, que nós vamos aquecer uma substância, vamos volatilizar essa substância e nós vamos fazer o quê? Condensar essa substância. Então, ela está líquida. Eu vou aquecer ela que nem aquecer uma água, né? Vou aquecer, vai virar vapor. E se eu pegar, por exemplo, não faço isso em casa, tá, gente? Mas o meu celular e colocar ele assim, ele vai começar a captar esse calor, esse vapor, né? E vai começar a condensar. Esse é um processo de destilação, ou seja, eu volatilizo ele, depois eu resfrio ele, para depois tirar uma água mais, vamos dizer assim, pura, tá? Esse processo de destilação. Agora, se eu tenho uma grande quantidade de substâncias químicas ali presentes, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentando gradualmente essa temperatura, e isso nós chamamos de destilação fracionada. Então, nós fazemos esse processo de volatilização, só que nós vamos tirar substâncias diferentes conforme nós vamos aumentando a temperatura, porque cada substância tem seu ponto de fusão e ponto de ebulição diferentes, então eles vão sair em temperaturas diferentes. Tá? Isso nós chamamos de destilação fracionada. Nós temos também da centrifugação, que é justamente a gente girar, né? A gente gira bastante
e toda substância que for mais pesada vai para o externo, e a substância mais leve vai ficar no interno. É a mesma coisa quando a gente pegar uma bexiga de água, né? A gente gira assim, a tendência dela não é ir para fora, é justamente isso. O mais pesado vai para fora e o mais leve fica para dentro no processo de centrifugação. No filtração, a gente viu que é que nem o café, então a gente vai utilizar um filtro para reter algumas substâncias. Nós temos também decantação, decantar, ir para baixo. Ó, minha câmera até vibrou aqui. Decantar, ir para baixo. Flocular, ir para cima. Vocês vão lembrar na hora do Enem, do PAV, que decantar para baixo, flocular para cima, decantar para baixo e flocular para cima. Tá bom? Né? Flotação também é justamente isso, ir para cima. Né? A maioria das flotações acontece também o processo de floculação. Floculação é a formação de flocos. E normalmente esses flocos eles se formam e vão para cima. Isso nós chamamos de flotação. Se esses flocos que a gente for fazer irem para baixo, nós chamamos de decantação. Tá? Então, o processo de floculação ele pode ocorrer tanto quando a gente for fazer um processo de flotação quanto de decantação. Tá? Outro conteúdo, que é um dos conteúdos que podem cair quando a gente fala de Enem e PAV, é atomística. Bom, o que é atomística, pessoal? O que é isso, né? A pessoa fica perguntando. Bom, é justamente saber do que é composto os nossos átomos, certo? Nós, os átomos, nós temos as partículas que são os prótons, tá? E aí ele é positivo. O elétron, que ele é negativo. E nós temos o nêutron, que é uma carga neutra. Né? Aqui tem uma figurinha que diz assim, não dou nem a mínima, não dou a mínima, porque ele é neutro, tá? O núcleo, então a gente pode ver aqui, vou tentar riscar para vocês, acho que aqui. O núcleo é composto tanto de prótons quanto de nêutrons, tá? Então, o núcleozinho do nosso átomo ali, ele é composto, né, por prótons e nêutrons, e ao redor desses prótons e nêutrons, nós vamos ter o que nós chamamos de eletrosfera, que são nossos elétrons, tá? Bom, e aí nós temos alguns conceitos que a gente tem que se apropriar. Por exemplo, o que é número atômico? Número atômico é o número de prótons que é igual ao número de elétrons, certo? E nós temos também o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a massa de todo átomo é composta de prótons mais nêutrons, tá certo? Aí a gente vai dizer que ele possui a massa X, certo? Os elétrons, eles são tão pequenininhos que eles não contam como a massa quando a gente vai calcular as massas, né? Quando a gente for calcular substâncias, eles não contam. O que a gente vai avaliar mesmo é o número de massa, tá? Olha, completamente torto o meu risco. Número de massa, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente pode ver um elemento, tá? Que no caso é o nitrogênio, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que o número atômico ele vai ficar embaixo, tá, gente? Então o número atômico ele vai ficar embaixo. O número atômico é a quantidade de prótons, que vai ser a mesma de elétrons, tá bem? E aqui nós temos o que? O número de massa, ou seja, é a quantidade de prótons mais nêutrons. E aqui, esse número atômico é a quantidade de prótons, que é igual a de elétrons. Tá bom? E essa diferença aqui vai dar a quantidade de nêutrons. Então, em cima, vamos lá de novo. Calma, muita calma nessa hora, tá bom? Em cima é o que nós chamamos de massa, tá? Número de massa. O que é número de massa? É justamente o quê? É o número de prótons
mais o número de nêutrons. Pensa aquela bolinha do núcleo, tá? Aquela bolinha do núcleo, ela é composta de prótons mais nêutrons. E isso é que nós chamamos de número de massa. Então, quando a gente for olhar um elemento, eu vou apagar aqui para vocês. Bom, estou olhando aqui o nitrogênio, né? Então, o de cima, gente, ó, o de cima corresponde ao quem? Ao núcleo, tá? Que vai ser o quê? Um, o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? O de baixo, que nós chamamos de número atômico, é a quantidade de prótons, que é a mesma quantidade de elétrons presentes, tá? Então, aqui, gente, embaixo é só a quantidade de prótons, que é igualzinha à quantidade de elétrons que aquele elemento tem. A parte de cima, que nós chamamos de número de massa, é a composição de prótons mais nêutrons, tá? Bom, como que eu vou descobrir a quantidade de nêutrons presentes? Bom, se nós temos embaixo a quantidade de prótons e em cima a quantidade de nêutrons, é só fazer a diferença. Então, aí nós sabemos a quantidade de nêutrons ali presentes. Atomística, gente, é basicamente isso. É você entender o que é número de massa, você entender o que é número atômico. Às vezes fala, o elemento X tem número atômico 10. Bom, você sabe que o número atômico é o quê? Número atômico é a quantidade de prótons, tá? Que é igual à quantidade de elétrons. Então, às vezes, no exercício, tu pede assim, ó, o número atômico, vou até tentar fazer um aqui com vocês. Eu não trouxe exercício, mas eu acho que é interessante. Vamos lá. Então, o número atômico de um elemento X, tá? Sei lá, vou inventar um elemento aqui, Z, tá? O número atômico dele é 10. Tem atômico que tem 10, mas cada elemento tem um número atômico específico, tá, gente? Aqui eu tô chutando um aqui. Então, o elemento Z ele tem número atômico 10 e a massa dele é 19, tá? 10, então, nós sabemos que é a quantidade de prótons. Então, quer dizer que é a mesma quantidade de elétrons. Tudo que está em cima é o nosso núcleo. O núcleo é composto de nêutrons e prótons. Então, aí às vezes te perguntam assim, tá, sabendo que o número de massa é 19, sabendo que o número atômico é 10, qual é a quantidade de nêutrons? É só fazer a diferença de um de outro. Então, nós temos que o nosso número de massa é 19 e o nosso número atômico é 10, então nós vamos fazer a diferença. Aqui está todo o núcleo, gente, aqui está todo o núcleo. Aqui, o que é? É só a quantidade de prótons, então é só fazer a diferença. Então, a quantidade de nêutrons é 9. De boaça. Não esqueçam, tudo que está em cima é o núcleo. Ó, coloca na cabeça assim, ó. Tá olhando o vídeo. Núcleo é a bolinha do meio do átomo, tá, gente? É representado com uma bolinha, não é bem assim, tá? É só para vocês entenderem. É a bolinha de parte de cima. A parte de baixo é uma parte da bolinha. Aqui, ó, a bolinha inteira e aqui é uma parte da bolinha, tá? Que é a parte que tem os prótons, tá? Só para a gente entender. Funções químicas, então as inorgânicas, né? As funções inorgânicas. Nós temos então nós temos alguns tipos de substância, tá? Por exemplo, se eu colocar na água, ela vai liberar o que nós chamamos de íons H+. Então, aqui, por exemplo, tem HCl, que é o ácido clorídrico. Então, são vários tipos de ácidos. Então, a gente fala ácidos, tá? Qual é a definição química de ácidos? São toda substância que, dissolvida na água, fornece íons H+. Então, aqui eu mostro para vocês quais são esses íons H+, tá bom? Aí nós temos outro tipo de substância que nós chamamos de base. O que é a base? É toda substância que, se dissolvida na água, fornece íons OH-.
tá? Então, por exemplo, aqui, ó, hidróxido de sódio, tá? Aqui, ó. Quem pode ver aqui é o cal, tá, gente? É com cálcio. Temos hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, tá? Então, esses elementos, eles são constituídos de OHs, e esses OHs que a gente chama são bases. Nós temos também os sais. Bom, os sais são formados pela reação de um ácido mais uma base, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, que é o hidróxido de sódio, mais um ácido clorídrico, né? Então, nós temos aqui, ó, uma base, tá? Lembra do OH? Então, uma base. E nós temos aqui um ácido, tá? Aqui. Se nós juntarmos uma base mais um ácido, nós vamos gerar um sal, tá? Sal. Então, nós vamos ter o quê? Olha só, o NaCl, que é basicamente o nosso sal de cozinha, o NaCl, tá? Então, se nós pegarmos uma base, juntarmos com o ácido, vai gerar um sal mais a água, tá? Como NaCl, KCl, tá? Que são sais. Então, sais, quimicamente falando, são uma mistura de ácidos mais bases, certo? E por último, né, nós temos os óxidos, tá? Que são os compostos binários, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, tem mais eletronegatividade, né? Aqui nós temos um exemplo, óxido de ferro, né? Então, nós temos esses elementos de óxido de enxofre. Então, esses elementos eles são caracterizados como óxidos, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o átomo que está acompanhando ele. Beleza? Então, nós temos esses tipos. Os ácidos, que normalmente tem aquele hidrogênio na frente, tá? Nós temos as bases que têm esse OH no final da molécula. Então, NaOH é uma base. Se a gente pegar um ácido e juntar com uma base, nós vamos ter um sal. Beleza? Ótimo. Esses três é bem tranquilos. E nós temos o último, que são óxidos. Elementos aos quais o oxigênio, né, essas substâncias em que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Beleza? Então, tranquilo, fácil de assimilar, tá? Bom, do primeiro ano, que essa uma disciplina que essa parte do primeiro ano é um pouco mais, parece que tranquila, né? Porque justamente é o primeiro ano, às vezes a pessoa não teve ainda um contato muito forte com a química. Agora já começa a ficar um pouco mais complexo, que é o PAV 2, que é a química do segundo ano. Bom, aí já começa a classificação e composição dos materiais, tá? É uma coisa que a gente já havia falado lá no primeiro ano. Ele começa a falar sobre a diferença entre soluto e solvente, tá? É que a gente estava falando lá, eu adiciono açúcar na água. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso sólido, né, no caso, é o soluto, né? É soluto é tudo que dilui no solvente. Tá, mas o que é o solvente? É tudo que dilui soluto. Ai, que idiota, né? Tudo que dilui solvente, né? É soluto e solvente é tudo que dilui soluto. Solvente a gente chama de parte fluida e de maior quantidade. Isso que nós chamamos de solvente. Como, por exemplo, nós temos aqui o sal de cozinha. Ele consegue diluir na água. Ele, por ser sólido, ele dilui numa parte que é maior que ele. Então,
ele dilui na água, que no nosso caso é o solvente, tá? E portanto que nós dizemos que a água é o solvente universal, porque geralmente ela está em maior quantidade do que os outros elementos, né, seus componentes, e ele consegue diluir uma grande quantidade de coisas, né? E aí nós formamos, através da união do soluto com o solvente, nós damos, né, origem ao que nós chamamos de solução, que é justamente a união do solvente mais soluto. E aí nós vamos dar origem ao que nós chamamos de solução, tá? Bom, aí o que acontece nesse processo quando nós misturamos açúcar e água? Bom, se eu misturo uma colherzinha pequenininha, vai misturar tranquilamente, né? Ah, eu coloco duas, três, aí ele já, ixi, já tô ficando saturado. É que nem a gente tá, ai, não aguento mais essa quarentena, tô saturado. O que isso quer dizer, saturado? Bom, saturado é quando o solvente já não aguenta mais diluir aquele soluto, tá? É quando você adiciona tanto açúcar no café, e a gente pode ver aqui na imagem, né? Você começa a diluir tanto açúcar no café que fica aquele açúcar no finalzinho, né? A gente toma um café que é aquela calda no final. O que isso quer dizer? Que aquele café, aquela solução, né? Ela estava saturada. O que isso quer dizer? Que tem muito soluto, né? Muito sal ou muito açúcar, né? Muito soluto naquela solução. Até mesmo sal, gente. Se você pode até fazer esse teste em casa, se você sal, não é uma coisa muito cara. Pega um copinho de água, vai colocando sal, mexe. Tá, diluiu. Vai colocando, colocando, colocando. Mexe, 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 mexe. Chega um momento em que você pode mexer assim, ó, durante 24 horas, né? Ninguém vai aguentar, né? Mas se você continuar mexendo, mexendo, o sal não vai misturar no solvente que é a água. O que isso quer dizer? Que aquela solução ela é saturada, tá? Então, o que eu posso dizer com isso? Que quanto mais soluto eu colocar, mais saturado vai ficar aquela solução. Bom, e um dos fatores que vai alterar isso tudo é a temperatura, tá? Temperatura, gente, em química, em física, ela é extremamente interessante e preciosa. Por quê? Porque a temperatura, ela aumenta a velocidade das reações, tá? Isso vocês ainda vão ver em química com uma outra professora, que ela vai dar a parte de enthalpia, que vocês já devem ter visto no ensino médio, tá? Mas para vocês terem ciência, então, quanto maior, olhem o gráfico aqui. Gente, o gráfico é sempre aliado, tá? Gente, vocês olhem para o gráfico e não pensem, meu Deus, que desespero, que saco isso aqui. Não, vamos entender o gráfico e vamos ver como é que ele funciona, tá? Então, nós temos esse gráfico aqui, olha só. Então, aqui, tá? No eixo Y, no eixo Y, nós temos a solubilidade. E no eixo X, nós temos a temperatura, tá? Então, a gente pode ver, vou tirar aqui para vocês. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar a água e ir colocando sal nela, vou colocando, na temperatura ambiente, hoje como está hoje, deve estar uns 24, 23 graus, tá? Ah, beleza, vou pondo, vou pondo, vou pondo, e chega um momento em que o sal, ele satura aquela solução. A água não aguenta mais. Ai, gente, tem sal demais aqui, eu não aguento, eu não consigo diluir esse sal. O que o sal vai acontecer? Vai decantar, ó, a separação de misturas. Ele vai decantar, vai ficar o salzinho embaixo para o sal mais pesado. Ah, beleza? Ótimo. Todo mundo entendeu isso. Agora, se eu pegar esse copinho, né, e colocar no micro-ondas e aquecer essa substância, eu vou mexer, ele vai diluir. Professor, mas o que isso aconteceu? Porque a temperatura influencia na saturação. Quanto maior a temperatura, mais soluto aquela substância consegue assimilar. Entenderam? Então, por exemplo, se eu aqueço bem o café, eu consigo colocar mais açúcar. Agora, se o café estiver muito frio, assim,
a gente não consegue tanto. Bom, quem já tomou leite com Nescau sabe, né? Quando a gente tenta misturar o Nescau com o leite frio, é meio ruim, né? A gente não Nescau, ou Toddy, ou sei lá, ou achocolatado, não pode falar marca, né? Enfim. Quando você pega misturar o achocolatado no leite frio, é mais difícil de diluir. Agora, se você pega no dia frio, né? Aquece o leite no micro-ondas ou no fogão, que seja, e coloca o Nescau, Toddy, achocolatado, enfim, você vai ver que você consegue diluir muito mais facilmente, porque a temperatura vai alterar, né, essa capacidade do solvente absorver o soluto. Beleza? Então, agora, quando eu falo para vocês o que é solvente, o que é soluto, vocês já sabem na cabeça o que é. Olha, eu vou adicionar sal na água. Sal é o soluto, a água é o solvente, porque o solvente está na fase líquida e tem maior quantidade. Feito. Viu como é fácil a gente assimilar essas coisas assim? Ah, Nescau, gente, quando tá bem gelado, né? É difícil de misturar. Agora tu coloca com leite morno assim, ó, rapidinho, né? É isso aí, mesma coisa, mesmo princípio, tá? Bom, no momento que eu misturar dois líquidos, também funciona, tá? Ou um soluto e um solvente, tá? No caso, um sólido e um líquido, nós vamos ter o que nós chamamos de solução, né? Solução que a gente havia falado. E essa solução, ela tem algumas concentrações existentes, tá? Nesse caso, gente, eu só vou citar, porque senão a gente não vai vencer aí tudo que a gente se programou para ver hoje, beleza? Então, ela pode ser em concentração mol por litro, que nós chamamos de molaridade, tá certo? Ela pode também ser chamada de equivalente grama por litro, que nós chamamos de normalidade, tá bom? Nós também podemos ter a concentração miligramas ou gramas por litro, tá? Ou miligramas por grama, quando é sólido, sólido, tá? Isso é muito comum quando a gente vê em remédio, né? 1 miligrama por grama, tá? A gente sabe que a cada grama naquele medicamento tem 1 miligrama do composto ativo. Também a gente pode expressar essa concentração dessa solução justamente através de percentual. Então a gente pode calcular, olha, ocupa 20%, é 20%, faz uma solução 20%. Então quer dizer que tu sabe que aquela solução, 20%, tu vai ter que pegar 20 gramas de sal e diluir 100 gramas ou ml de água. Então aí tu vai ter um percentual de 20%, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente expressa essas concentrações, né? Porque quanto mais soluto a gente vai colocando, maior, mais concentrado aquilo fica, né? Uns conceitos bem interessantes também, quando a gente for tratar da química do segundo ano, é o pH. Bom, o pH, ele tem uma faixa que ele vai de 0 a 14. Então, gente, eu já ouvi cada coisa dizendo que, por exemplo, para evitar Covid, as pessoas têm que comer alho que tem pH 24. Gente, isso é fake news, isso nem existe, tá? Não existem alimentos com pH 0 e pH 14. O pH 14, ele é muito básico, então ele tem muita base. Gente, não existe alimentos. A maioria dos alimentos fica compreendido aí na faixa da neutralidade, né? Claro, exceções de alguns, como, por exemplo, o vinagre, que é um alimento que ele, obviamente, que é ácido, porque ele é o ácido acético, que é justamente tem um pH aqui mais tendendo, né, para o lado esquerdo. Já alguns alimentos que são mais básicos, com NaOH. Um exemplo clássico que a gente utiliza para alimentos mais básicos é o caqui. Caqui é bem básico, principalmente quando ele está verde. Como é que aquele caqui verde chega a te puxar a boca assim, ó? São vários componentes que são básicos ali, tá? E nós temos a água que normalmente fica em pH 7. O pH 7 é o meio de tudo, gente. Não é tanto de lá nem tanto de cá. O pH 7 é que nós chamamos de pH neutro, tá? Ele não é ácido e nem básico, ele é neutro, beleza? Então, pH é só isso que vocês precisariam saber, que existem esses três tipos:
pH ácido, que justamente possui mais quantidade de ácido. Olha aqui o H na frente, ó. Esse aqui é o ácido clorídrico. Nós temos a água, que é justamente no pH neutro, e nós temos os elementos básicos, né? Que é em torno do pH superior a 7. Aqui, ó, a gente pode ver. Isso aqui é a faixa básica. Isso aqui é a faixa ácida. E aqui no meio, pH 7 é o pH neutro. É bem no meio, gente. Tem o 0 e o 14. O 7 é o meio, né? Que a gente chama de neutro. Não é básico nem ácido. Como a água, né, gente? A gente prova a água não tem gosto de nada, né? É bem tranquilo. A maioria das águas que se passam por processo de tratamento, elas têm um pH neutralizado, tá? Eletroquímica. Bom, dúvidas, pessoal, por enquanto, tá tudo bem. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, porque eu sou, assim, ó, muito ligeiro, até porque nós temos pouco tempo, né, para abordar todo. Imagina, gente, alguns tópicos dos conteúdos, né? Não é nem, assim, muito aprofundado. Né? A gente já viu aí várias coisas, a gente vai ver o que é ácido, o que é base, o que é óxido, o que é sal, tá? Essa aula é interessante que vocês assistam novamente lá no YouTube, porque ela tem bastante conteúdo, né, gente? Então a gente pode ver aí que às vezes a gente não consegue acompanhar muito direitinho a aula, porque ela é bem dinâmica, mas é normal, tá, gente? Porque ela é mais uma revisão lá para o pessoal para fazer o PAV, mas também é um conteúdo que frequentemente está caindo aí no Enem. Bom, eletroquímica, então, o foco da eletroquímica é justamente os processos de redução e oxidação, tá? Então, é redução, olha só, vamos tentar fixar isso aí. Bom, redução e oxidação é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente lida com bioquímica, tá? Então, vamos lá. Olha só, isso aí é uma coisa meio que na minha cabeça sempre dava uma bugada, mas que é interessante vocês decorarem. Muita coisa a gente sabe que o Enem, que muita coisa é entender, claro, né? Muita coisa a gente tem que fixar, só que muita coisa é decorar, tá? Então eu vou tentar fazer vocês decorarem o que é redução e oxidação, esses conceitos. Bom, vamos lá. Redução é quando o elemento ganha elétrons, tá? Parece meio contraditório, né? Ah, mas ele reduz e ganha. Mas é isso mesmo. Pensem isso na cabeça de vocês. Quando a gente for falar de redução, é quando o elemento ganha elétrons, tá? A gente fala assim, ó, um elemento X reduziu. Quer dizer que ele ganhou elétrons. Então vamos de novo. Ah, o elemento reduziu. Ele ganhou elétrons, tá? Quando um elemento oxida, é quando ele perde os elétrons. Então, o elemento oxidou, perdeu. Reduziu, ganhou. Reduziu, ganhou elétrons. Oxidou, perdeu. Vamos lá, então lá. Repete comigo aí na sua casa, que eu sei que você está anotando aí tudo. Reduziu, ganhou elétrons. Oxidou, perdeu elétrons. Vamos lá. Reduziu, ganhou elétrons. Oxidou, perdeu elétrons. Tá? Então fique sempre com isso em mente. A gente fala de que um elemento reduziu, quer dizer que ele ganhou elétrons. Quando um elemento oxidou, quer dizer que ele perdeu elétrons. Beleza? Vamos seguindo então. Bom, agora chegamos ao PAV terceiro ano, que é justamente o que a maioria, né, que procura o desafio está. É o PAV do terceiro ano. Bom, eu trouxe para vocês algumas coisas que nós já vimos anteriormente, que são os compostos orgânicos, tá? Terceiro ano, né? É que agora modificou, né? Normalmente agora tu vê também isso no segundo ano, né? Os compostos orgânicos são os compostos que a gente chama de elemento que possui, né, os carbonos como elemento principal, tá certo? Então, a característica do carbono, realizar
4 ligações, olha, 4 ligações. Ele pode ser primário, secundário, terciário e quaternário, mas isso provavelmente vocês já viram nas últimas aulas de química com a Michelle, tá? E ele tem essa capacidade de formar cadeias, tá? Essas cadeias a gente pode classificar elas. A gente pode classificar essas cadeias como abertas ou fechadas. Então aqui nós temos um exemplo de cadeias abertas e nós temos um exemplo de cadeias fechadas. Como cadeia fechada aqui, nós temos o benzeno, certo? Cada carbono vai ligando com outro carboninho para formar essas cadeias. E essas cadeias, elas têm classificações, né? Da mesma forma que a gente pode olhar para uma pessoa e dizer, ah, ela é baixa, ela é alta, ela é loira, ela é morena, tem olho claro, tem olho castanho, né? Sei lá, tem cabelo crespo, cabelo liso. Da mesma forma como a gente olha para uma pessoa e diz, ah, você tem esses fenótipos, né? A gente olha para aquela cadeia e a gente também diz, olha, ela é aberta, ela é fechada, né? É a mesma coisa, a gente olha para aquela cadeia e a gente classifica ela, né? Então a gente diz, ó, você é alto, é uma característica sua, né? Você é alto, a mesma coisa, as cadeias, né? Elas são abertas, fechadas, né? Então a gente classifica, tá? Então, aqui nós temos aqui cadeias abertas e nós temos uma cadeia fechada, que é no caso do benzeno. Nós temos as cadeias normais, que são justamente essas que são mais lineares, e nós temos as ramificadas. Então, eu vou circular para vocês aqui a ramificação da cadeia, né? É justamente uma perninha para fora, um elemento ou outro, é uma ramificação. Então, e essa ramificação ela tem que ser com o carbono, tá, gente? Se for, por exemplo, aqui um OH, essa aqui ainda vai continuar sendo normal, tá, gente? É só quando tem uma outra ponta que é um carbono. Aí nós chamamos de ramificado. Quando nós temos uma ponta, por exemplo, se a gente for puxar uma ponta aqui com oxigênio, ela vai continuar sendo normal, tá? Vai mudar a função orgânica dela, mas ela continuará sendo normal. A ramificada só vai ter essas ramificações quando tiver um carbono, quando ela ligar com outro carbono, aí beleza, aí nós chamamos de ramificada. Quando ela está nesse processo aqui, ó, que nós temos um outro elemento ali, ainda ela vai ser normal, tá, gente? Bom, então também nós temos, além de ser aberta, fechada, normal ou ramificada, nós também temos esse elemento dela ser saturada ou insaturada. Bom, saturada é quando ela não tem dupla ligação. Então a gente pode ver aqui que nenhum carbono dessa cadeia possui dupla ligação. Já olhamos essa aqui, nós temos as cadeias insaturadas, que é justamente o que? Essa insaturação são essas duplas ligações aqui, tá bem? Então, nós temos essa dupla ligação aqui e nós chamamos de insaturadas, certo? Então, anotem aí, ó, vamos voltar lá na primeira. Nós temos, então, cadeias abertas e cadeias fechadas, beleza? Nós temos cadeias normais, tá? Que são essas mais lineares, e nós temos cadeias ramificadas, que é um bracinho ali, um outro, né? Aqui, ó, aqui vamos circular a nossa ramificação, tá certo? Nós temos então as cadeias que são saturadas, que não possuem dupla ligação, ao passo que nós temos essa aqui, ó, essas insaturadas que possuem essa dupla ligação aqui. Beleza? Nós temos as nossas cadeias que são homogêneas e as nossas cadeias heterogêneas. Bom, como eu falei para vocês, homo é igual e hétero é diferente. Bom, a gente pode olhar aqui, ó, que nós temos aqui a nossa cadeia principal. Tá vendo que esse elemento ele tá para fora, que né, a gente viu ali na nossa cadeia ramificada, ela tá para fora, né? No caso normal, não ramificada, né? Tá para fora. Então a gente ainda diz que ela é homogênea, por mais que nós temos um oxigênio ali presente, que é um elemento que não é propriamente o carbono, ela é considerada homogênea, porque esse elemento está para fora da cadeia principal. Já quando nós temos
um oxigênio no meio da cadeia principal, né, que deveria ser só de carbonos, por exemplo, nós chamamos de heterogênea, porque tem um elemento, um heteroátomo ali diferente, né? Então, o que que nós dizemos? Que ela é heterogênea. Quando, né, nós temos essa cadeia e o elemento diferente está para falar, nós dizemos ainda que ela é homogênea. Então, eu trouxe para vocês os pega-ratões, assim, né? Porque às vezes a pessoa coloca um oxigênio ali para fora e diz assim: ah, isso aqui é heterogêneo porque tem um outro elemento que não é carbono nem hidrogênio. Não tá certo, tá, gente? Quando esse outro elemento ele tá para fora da cadeia, como esse aqui no caso, então a gente diz ainda que ela é homogênea, porque a cadeia principal dela aqui não possui outros elementos que não carbono e hidrogênio. Já essa aqui nós chamamos de heterogênea, porque justamente o oxigênio ele está no meio da cadeia principal. Entenderam a diferença? Quando está para fora da cadeia principal, ainda podemos dizer que ela é homogênea, por mais que esse elemento seja diferente. É um oxigênio, né? É diferente do carbono e do hidrogênio que a gente está acostumado a ver nas cadeias carbônicas, né? Mas o heterogênio é diferente do homogêneo em que sentido? Aqui, o oxigênio, que é o átomo diferente, ele está no meio da cadeia principal. Aí nós podemos dizer que ela é heterogênea. Foi tranquilo, né? Ó, homogênea é quando essa cadeia principal aqui só possuir carbonos e hidrogênios. Quando essa cadeia principal tiver um átomo diferenciado que não seja carbono nem hidrogênio, nós chamamos então de heterogênea, que é diferente. Hétero, homo é igual. Então, aqui nessa cadeia principal da homogênea, nós temos só carbono, carbono e carbono. Esse oxigênio ele pode ser diferente, mas ele está para fora, tá? Então, nós ainda contamos como homogênea. Beleza? Bom, aqui as funções orgânicas, né? Gente, eu vou dar uma passada bem, uma pincelada super rápida nas funções orgânicas, só para vocês saberem basicamente do que é, tá? Nós temos o álcool, que é justamente esse, que tem esse OH. Lembra do OH? Ele pode ser uma base, quando nós temos um outro elemento acompanhando, por exemplo, Na OH. Isso aqui é uma base, tá? Quando esse OH, que nós chamamos de hidroxila, está ligado a uma cadeia orgânica cheia de carboninhos aqui, nós chamamos ele de álcool, tá bom? Quando ele está numa cadeia fechada, nós chamamos de fenol, beleza? Então vamos lá, fenol, cadeia fechada. Quando está na cadeia aberta, nós chamamos de álcool. Bom, aí eu trouxe para vocês aldeídos, cetonas, éteres. Gente, mas isso eu vou passar só, porque isso é mais decoreba, só para vocês verem que existem outros componentes, aldeídos, cetonas, éteres. Gente, isso aí é mais decoreba do que eu explicar para vocês o que são ésteres, ácidos carboxílicos, tá? E para finalizar o nosso conteúdo de hoje, nós vamos ver uma isomeria bem básica. A professora Michelle já deu 2 aulas de isomeria, mas só para vocês lembrarem, então, que a isomeria mais básica é o que nós temos o quê? O que é trans e cis, tá? Cis é para o mesmo lado, tá? E trans é para lados diferentes, tá? Então a gente fala, é gordura trans. É justamente o seguinte, quando essa dupla ligação, ela tá, os carbonos estão em lados opostos. Quando os carbonos estão do mesmo lado, nós chamamos de cis, tá? A gente pode ver aqui, ó, cis, e aqui nós podemos ver trans, tá bom? Então, a isomeria é uma das coisas que caem, é principalmente esse negócio de cis e trans. Lembra que trans é o contrário, né? Olha só a minha mão, contrário. Ao passo que cis é para o mesmo lado, tá? Trans, contrário, cis, mesmo lado, tá bom? Bom, gente, agora nesses 5 minutinhos finais, tá? Quer dizer,
algumas dicas gerais que vai funcionar para o PAV, mas também funciona, obviamente, para o Enem, né? A gente está muito preocupado agora, a gente está começando a dar aquela, aquele friozinho na barriga. Isso é bem normal, tá, gente? O que é? Ela precisa ser transparente sem o rótulo, tá? Faz a prova com calma, tá, gente? Administre bem o tempo. Vai ter um relógio lá mostrando a hora para vocês, tá? Então não se preocupem, tá? Lê o enunciado, presta atenção nos gráficos e nas figuras. Lembra aquele gráfico de saturação? Não foi difícil de interpretar ele, né? Eles são aliados, eles não são vilões, tá, gente? Olha o gráfico, pensa, olha isso aqui. Existe mais informação num gráfico, às vezes, do que no próprio texto. Às vezes o texto é blá 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 blá, blá não sei o quê, umas coisas que não tem nada a ver, às vezes tem, às vezes não, mas o gráfico vai ser sempre importante. Então, olhem bem. Chega cedo para não virar meme, gente. Por favor, não vão deixar assim, ó, para a última hora, né? Ai, meu Deus, eu vou chamar Uber faltando 10 minutos, ou eu vou. Ah, é pertinho, eu vou a pé. Aí a pessoa deixa por 5 minutos. Aí depois tá aqui correndo, né? Isso aqui é o meme que aconteceu, eu não sei qual ano que foi, acho que foi 2018 por aí, que o cara chegou na porta e, não, você não vai entrar. Não faz isso, imagina, tá preparando aí o ano inteiro para chegar na hora da porta diz assim, não vai poder fazer a prova. Não, vamos chegar bem cedo, né, para não virar meme aí, aquelas pessoas correndo desesperadas. Não façam isso, tá? Gente, ai, que pena, não tocou o meu GIF. Mas é isso, tá? É minha. Agora no final do ano, a Química vai fazer 2 aulões, tá? Que eu vou participar também, mas a minha aula sozinho, somente eu, é a minha última desse ano, tá? Depois agora os outros professores, eles vão vai ter mais aulas aí para vocês apreciarem, tá? Que a gente na Química nós somos alguns professores, então a gente vai aí ministrar outros conteúdos para vocês que depois a gente vai disponibilizar, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo. Desculpa aí se foi um pouco corrido, mas realmente foi o resumo, né, de todas os conteúdos que são mais gritantes na área da química. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube daqui a uns diazinhos aí, tá? Ah, muito obrigado. E qualquer coisa, eu estou à disposição e nós temos os nossos monitores também para auxiliar vocês, tá bom? Então, ó, um beijo, boa sorte, boa inspiração e até mais.